iniciando o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Título: Faculdade, que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. 456. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis se ocultar até mesmo de vós. Nem atos nem pensamentos se lhe podem dissimular. 457A. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que de esconder dessa mesma pessoa depois da morte? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Pergunta bacana, resposta bacana. Título: Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes, é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. 462. É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênios tiram suas ideias? Algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito. Porém, de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que julgam capazes de compreendê-las e dignos de divulgá-las. Quando tais homens não se acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Comentário: se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus não houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém que assim aconteça. 463. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Pode ser bom ou pode ser mau. Depende da natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. 465A.
E isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-nos por inveja, por não poderem suportar que hajam seres felizes. 465A. B. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. 466. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegardes ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm ao te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos que te alimentam no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor de seus atos. Comentário. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. 467. Pode um homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? O que queria que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício como o gato que tocaia ao rato. 469. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai, especialmente, dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 470. Os espíritos que o mal procuram induzir-nos e que põem, assim, em prova nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se é assim, cabe-lhes alguma responsabilidade? A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Com aquele que o faz por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhes determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhes conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos ou da que com eles tivestes durante o sono. 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou também podem criá-las? Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos mau grado vosso para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no caminho certa quantia. Não penses tenha sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de apoderar-se da importância achada.
enquanto o outro lhe sugere o de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Título: Possessos. 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O espírito não entra em um corpo como entra numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso é que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para sua existência material. 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisada? Sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epilépticos ou loucos, que mais necessitam de médico do que exorcismo, têm sido tomados por possessos. Comentário: o vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, pois que nesse sentido não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia que essa palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. 475. Pode alguém, por assim mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível. A quem quer que seja, subtrai-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. 476. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não o perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Sendo ela um homem ou de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre o espírito imperfeito, para afastá-los, e sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado, e os maus não o temem. 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos riem e se obstinam quando veem alguém tomar isso a sério. 478. Há pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dá as sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo. Em vendo que nada conseguem, afastam-se. 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si a causa da atração dos maus espíritos.